Às vezes eu gosto de revisitar alguns clássicos do cinema, rever, poder falar um pouco de alguns filmes clássicos. E hoje nesse café eu queria falar sobre um filme de 75 anos atrás e queria convidar vocês para a gente poder refletir juntos sobre esse filme. Então pega seu café, dá uma olhadinha na nossa vinheta, que hoje nós vamos falar de Alice no País das Maravilhas. Alice é uma história clássica da literatura que foi adaptada para o cinema em 1951, há 75 anos atrás. E é uma história que eu acho que todo mundo conhece, daquela menininha que acaba entrando no buraco do coelho e vai para um mundo estranho, um mundo maravilhoso, cheio de loucuras. É o País das Maravilhas do filme da Alice. E é uma história sobre crescimento, sobre desenvolvimento pessoal, uma menina que está crescendo. Às vezes é grande, às vezes é pequeno, não sabe o caminho que quer ir, às vezes não sabe mais quem ela é. É como qualquer ser humano quando está na sua fase de desenvolvimento. Só que ao longo de todas essas histórias e loucuras que ela vai vivendo e personagens que ela vai encontrando na história, tem um momento que me chama muita atenção. Um dos personagens principais da Alice, mais famosos da Alice no País das Maravilhas, com certeza é o Chapeleiro Maluco. E o que eu queria falar nessa reflexão certamente vai ser sobre ele. Na primeira vez que a Alice encontra o Chapeleiro e a Lebre, ela está caminhando e ela chega e tem uma grande mesa de um café da tarde. E eles convidam ela para sentar, e a Alice senta junto com a Lebre, senta junto com o Chapeleiro, e ela fala que eles estão ali fazendo aquele chá da tarde para comemorar o aniversário. E a Lebre corrige, não é nosso aniversário, hoje é nosso desaniversário. E a Alice vai questionar o que é o desaniversário, que ela não sabe, ela nunca viveu um desaniversário. E aí o Chapeleiro explica, e eu acho muito interessante a gente poder falar sobre isso, porque ele fala, olha como é muito mais proporcional na vida a gente falar sobre isso, porque somente uma vez no ano a gente comemora o aniversário. Porém, o desaniversário, a gente tem 364 dias para poder comemorar. E a Alice para e fala, então hoje também é meu desaniversário. E a Lebre fala que coincidência, então vamos comemorar o desaniversário. Parece só mais uma piada, só mais uma loucura no meio de todas essas loucuras de Alice no País das Maravilhas, mas eu acho tão interessante a gente parar para refletir um pouco disso. Quantas vezes a gente fica esperando um momento especial? Quantas vezes a gente espera um dia especial? Como ali, a Alice esperando, vendo a comemoração da Lebre e do Chapeleiro, eles estão vivendo aniversário que é um dia especial, mas aí o Chapeleiro lembrava, não é o dia especial, mas existe tantos outros dias no ano que também precisam ser comemorados. Às vezes a gente deixa para fazer o que gosta só no dia especial, comemorar só no dia do aniversário, usar a melhor roupa, colocar a melhor louça só no dia que tem uma pessoa importante, uma visita importante, e a gente esquece de viver os dias importantes dos nossos desaniversários. As pequenas conquistas, as pequenas coisas que vamos conquistando ao longo do ano, ao longo de nossa vida. E aí parece que tantas vezes nossa vida acaba ficando sem graça, porque não tem um momento, um dia especial para comemorar, se a gente não aprende a viver todos os dias, não só a ocasião especial, mas a celebrar, a fazer o chá especial, a usar a melhor louça, a colocar uma roupa boa no dia a dia. A vida vai perdendo a graça. O grande ensinamento do Chapeleiro Maluco, ele se torna um personagem tão famoso e tão importante na cultura por causa disso. Ele ensina que a loucura é o não viver a vida. A loucura é a gente não comemorar as situações do dia a dia, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, e aí a gente vai esquecendo do valor da vida. Se a gente não comemora, se a gente não celebra, qual que é o sentido de estarmos aqui? O Chapeleiro Maluco, eu acho que ele nos traz esse grande ensinamento, e o que eu queria partilhar hoje, curtinho, rapidinho nesse café, era sobre isso. Num filme que fala sobre crescimento, num filme que fala sobre amadurecimento humano, num filme que fala sobre a vida humana, como é Alice, uma criança que está conhecendo, que está crescendo, que está descobrindo um mundo novo. No meio de tudo isso, ela descobre que é preciso comemorar, é preciso celebrar o dia a dia, é preciso celebrar a nossa vida, é preciso celebrar estarmos aqui, é preciso a gente parar, tomar um cafezinho de vez em quando e curtir a nossa vida. Eu acho que Alice no País das Maravilhas, ele traz esse grande ensinamento e várias vezes vai passar batido, porque é um filme que tem tanta loucura, tem tanta história, tem tanta piada que eles querem fazer ali ao longo, com tantos personagens estranhos, e de repente aquele personagem que é chamado de maluco, o Chapeleiro Maluco, é quem nos ensina, mais nos ensina a viver o dia a dia da nossa vida. Que a gente aprenda assim, a sermos malucos como o Chapeleiro Maluco, mas aprender a comemorar, a celebrar, a viver bem a nossa vida. Eu acho que isso faz o mundo valer a pena. E você, já tinha percebido isso em Alice no País das Maravilhas? Já tinha percebido isso no Chapeleiro Maluco? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deixa aqui seu comentário, curte, compartilha o vídeo e vamos trazendo mais reflexões de clássicos, mais novidades do cinema aqui no nosso canal e ficamos por aqui.